E olha só, nação, o Nuno Moreira falou que o Flamengo não é bicho-papão. Quer dizer, eles estão confiantes pensando que podem ainda reverter a situação jogando com o Flamengo. Vasco, será que dá pra acontecer isso? Na minha opinião, eu acho que o Vasco vai levar outra pancada na próxima partida. Mas vamos analisar o que a imprensa está falando sobre isso. Dá aquela moral, chega deixando seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações. Vamos analisar também os convocados da Seleção Brasileira. A tropa do Flamengo tá indo para a Seleção Brasileira. São 4 jogadores. Vamos analisar tudo isso, dá aquela moral, comenta aí embaixo de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Já deixa os créditos aqui ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Mas pra gente dizer que o Felipe Coutinho é o Felipe Coutinho, numa boa versão, a gente precisa esperar a temporada para saber se ele aguenta e como que ele reage aos jogos mais difíceis. O Nuno Moreira, que foi super elogiado ontem pelo Carille, inclusive disse que ajuda a potencializar o Felipe Coutinho, né? Disse isso aí, Pascozito, que o Flá não é bicho-papão. Já mandou, mal chegou, já mandou o recado, hein? Ele jogava no Vizela, então ele chegou aqui já entendendo... Que bom que ele já chega... Da maneira dele o futebol. Porque é o seguinte, ó, quando é jogador de futebol que fala... Jogador de futebol que fala assim, ó, ele não é bicho-papão, não tem condição de ganhar, acho ótimo. Porque ele dentro do campo pode ajudar a resolver isso aí. O duro é quando é dirigente que fala e não joga. Transfere o BO para os caras que estão em campo. Entendeu? Ó, o seu presidente falou lá, então agora vamos aqui. Entendeu? Quando isso acontece, é ruim. Agora, o jogador falar, eu não tenho crítica a fazer. Ele jogava no Casa Pia, no Vizela foi antes. Casa Pia, é verdade. Vizela foi antes do Casa Pia. E eu falo, tá bom, Nuno. Vai ter uma grande oportunidade. O Nuno é aquele meia que jogava como ponta, às vezes como meia, o português. Joga de meia ponta. No Vasco vai exercer mais uma função ali de meia do lado esquerdo. Do lado do Coutinho. Em Portugal jogava de meia ponta. Isso. Porque aqui no Brasil nós temos algumas nomenclaturas diferentes, né? Que é o meia ponta e o Corinthians inventou uma posição nova, que é o volante ponta. Né? Porque o Martínez é volante. Sim, foi. Quando tem a bola, ele sai para a ponta direita. Então, o Corinthians inventou o volante ponta. Eu acho que ele, falando isso, é ótimo. Lá dentro do campo ele vai resolver a parada com os caras do Flamengo. É ótimo. Para mim é espetacular. É um atrativo a mais para o jogo. Muito bem. Voltamos com a convocação da Seleção Brasileira. Ali Show. O que esse homem fez contra o Paris Saint-Germain? Meu Deus. Fiquei bravo. Ederson e Bento. Lembrando, convocação para jogos contra Colômbia e Argentina. Danilo, sim. Gabriel Magalhães do Arsenal, Guilherme Arana do Atlético e Léo Ortiz, mais um do Flamengo na lista. Já tem 2, vai contando aí, meu filho. É só convocação para a Seleção Brasileira, hein? Fora as outras seleções que podem desfalcar mais ainda o Flamengo. Murilo do Nottingham Forest, Marquinhos do Flamengo, aliás, o Marquinhos do PSG, né, meu amigo? Os caras já estão levando o Marquinhos pro Flamengo também. Opa! Wanderson do Mônaco e Wesley do Flamengo. Muito 3. bom. André do Wolverhampton, Bruno Guimarães do Newcastle, olha o quarto aí, ó, Gerson do Flamengo, Neymar de volta, agora pelo Santos, Matheus Cunha do Wolverhampton e o Joelinton do Newcastle. Joelinton, bonito, eu gosto. Lá. E aí, olha esse ataque. Estevão, João Pedro do Brighton, tá bom pra você, Brighton? Vini Júnior do Real Madrid, Rafinha do Barcelona, Rodrigo do Real Madrid, Savinho do Manchester City. O duro é depois as pessoas dizerem que falta qualidade técnica. Não falta qualidade técnica, falta algumas outras coisas para essa seleção brasileira, mas a qualidade técnica não falta. E a bola né? Pingando para você tocar para o Zinho, né? Parece que não entendeu. Não, vou passar a bola para ele agora. Eu vou passar a bola para ele agora. Mas eu tô querendo mais falar com o Zinho sobre Neymar. A minha pergunta é a seguinte, Zinho. O Neymar está sendo convocado porque realmente o que ele está apresentando e o que dá para perceber fisicamente do Neymar, tá ele aqui, ó, justificam esta convocação, ou o Neymar está sendo convocado como aquela boia de salvação para o Dorival? Olha, apertou, complicou aqui, Colômbia e Argentina, se der 2 empates ali, talvez o Dorival caia. O Neymar tá aí, o Neymar não tá 70%, 65% já ajuda. O que você acha, hein, Zinho? Eu acho que vai muito por isso aí.
O Vitor Birner falou que no futebol brasileiro, gênio só o Neymar. Então, assim, ele é muito convocado por isso. Porque mesmo não estando 100% fisicamente, 100% com um ritmo de jogo, se fosse contra a Bolívia, contra a Venezuela não, que fez frente com o Brasil, mas Peru, Chile, estão lá embaixo, é uma outra coisa. Mas o compromisso que o Brasil tem pela frente são duas seleções que vão classificar também para a Copa do Mundo. Colômbia e Argentina. Sem contar que a Argentina vai ser lá. Então acho que o nome do Neymar, para dentro do elenco ali, surte um efeito muito grande. Mesmo ele não estando 100%, ele é muito gênio. Então esses caras que estão voando, que estão bem fisicamente, vai suprir essa falta de condicionamento dele, de repente uma recomposição, que ele nunca foi de fazer isso. Por isso que no início eu falei assim, não convocou centroavante, porque o Brasil vai jogar sem centroavante. Está muito nítido na minha cabeça que é Rafinha, Vinícius Júnior, Rodrigo e Neymar. Então, assim, é um time de técnica, de qualidade, de mobilidade, de movimentação, né, que o Dorival vai tentar encaixar em alguns treinos para fazer frente a essas duas seleções que, no momento, até tem uma equipe melhor montada que o Brasil. A Colômbia e a Argentina, principalmente a Argentina. Então, acho que o nome Neymar, eu acho que ele vai render, que ele vai jogar. Mas não no 100% que a gente sabe que o Neymar pode entregar. Mas é importante a presença dele ali, porque vai melhorar o entorno todo. Esses caras que vêm de fora, que são craques nos seus times, mas que na seleção não jogaram, não estão jogando, com o Neymar, pode tirar um pouco essa responsabilidade deles, vai a atenção maior para o Neymar e eles ficam mais soltos para jogarem, para renderem. Tem uma referência na seleção, a referência que há 10 anos está sendo o Neymar. Não acho que a seleção tem que jogar só para o Neymar. Todo mundo tem que olhar só para o Neymar, tem que tocar só para o Neymar. Não. Mas ele tem que ser a referência mesmo, ele é o cara diferente. Ele ainda é o cara diferente. Então, eu acho importante a convocação dele. Não só dele, é do Danilo também. Porque você tem jogadores... O Brasil não pode ser fio solto, tem um monte de ponta. Esses caras juntam os fios, entendeu? Porque o Brasil era um time cheio de ponta solta, né? Um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Esses caras juntam os fios, né? Porque o Danilo tem história na seleção, o Neymar tem história na seleção, né? O Alisson tem história na seleção. Então, esses caras que têm um pouquinho de história na seleção conseguem conduzir... Nessa eu já discordo. Oi? Não entendi. Euzinho discorda de você. Eu inclusive, eu estava aflito porque está faltando 9 minutos para acabar o programa e até então vocês não tinham discordado. Mas isso ainda bem que deu tempo, ainda né? Bem, quase porque, nos acréscimos. Assim, o nosso fã de esporte percebe quem é que discorda. E então, alívio. só para completar aqui o raciocínio, eu acho muito... Eu tinha dito aqui há um tempo atrás que Neymar e Danilo deveriam ser convocados para a seleção brasileira. Mesmo não estando num espetáculo de nível físico, porque eles ainda vão jogar mais. Porque você tem, por exemplo, eu adorei a convocação do Wesley. Merecido. O Wesley, se é para jogar do modelo do Wesley, porque senão não adianta convocar o Wesley e mandar ele ficar marcando. Não. Tem que fazer o modelo do Wesley. O modelo do Wesley é aqui, ó. Aqui, ó. Lateral submarino. Toda hora no fundo. Entendeu? É a mesma coisa, você convoca o Arana. Ora, não pode passar da linha do meio campo. Não vai jogar. Melhor não levar. Então não leva. Então, se você leva jogadores com essas características, dê a ele a condição de jogar com as suas características. Isso vale para o Neymar. Não está 100%, como diria meu avô, 100%? Não está? Não tem problema nenhum. Vai ter aqui uns 4, 5 para correr para você. Então, mas espera aí, porque esse é um ponto que você falou, né? Não adianta levar o Wesley para ele exercer uma função que ele não é bom. Não adianta levar o Arana para não passar do meio campo. E para levar o Neymar, é para ser titular, é isso? Então o Neymar para ser titular já contra a Colômbia começou o jogo. Contra a Argentina começa o jogo. O Zúñiga vai jogar? Não. Então é melhor deixa ele jogar. Porque o Zúñiga deu aquela joelhada dele na Copa do Mundo, que foi um dos grandes absurdos do futebol, né?
Aquela lá era para... Gente, aquilo foi um absurdo. A ajoelhada que o Zúñiga deu no Neymar na Copa aqui no Brasil. 2014. Então, essa é uma coisa. O Neymar, claro que tem que botar, ali estava lá, o Neymar é 10 e a faixa? Óbvio que sim. O Rafinha tem que jogar? Óbvio que sim. O Vini Júnior tem que jogar? Óbvio que sim. Quero ver onde o senhor vai chegar, vai. Quem mais? Porque para mim já tem, Bruno e o Rodrigo? O Rodrigo joga... O do Rodrigo eu acho que é um jogador que menos tem mídia e é um jogador que resolve muitos jogos e a gente... Ele é completamente subvalorizado. Ele joga demais. Exatamente. Tem pouca mídia, mas tem uma bola Na tremenda. seleção brasileira é mais que o Vini Júnior. Na seleção Todo mundo fala... A gente já teve essa discussão, né? A gente teve essa conversa aqui, os Zinhos concordam também. O raio, ele é tratado como um raio. Não, eu puxei esse assunto. Depois do Neymar, entendeu? Isso. Então eu acho que ele é assim, super mal dimensionado. Né? Eu acho que o Neymar tinha que ser convocado, mesmo se não estivesse jogando bem. Se tiver condição física, ele tem que ser convocado. Os jogadores amam o Neymar. Eu penso muito como o Zinho, porque quem tenta ser o protagonista, parece que se sente obrigado a isso desde quando o Neymar se machucou, é o Vini Júnior. E o Vini Júnior não consegue ser protagonista na seleção, pelo menos ainda. Quem sabe um dia consiga. Com a entrada do Neymar, talvez facilite a vida do Vini. O Rodrigo já é um jogador muito mais coletivo, dedicado, com e sem a bola, e muito construtivo. Para mim, um baita jogador subvalorizado. Rafinha também acho subvalorizado. Rafinha é um operário do nível extremamente alto. Não é craque, não é gênio, mas é extremamente útil, eficaz em todos os clubes em que passou. Vinha sendo o melhor jogador da seleção brasileira na era do Dorival, para mim. Mas eu estou curioso para saber do que o Zinho discordou. Eu também. Fala, Zinho. Não, é sobre o Danilo, jogador do Flamengo. Ele é reserva no Flamengo. Ele foi convocado para a zaga, ele é reserva do Léo Pereira. Você convocar, assim, eu acho ele um baita de um profissional, um cara diferenciado culturalmente, um atleta profissional na acepção da palavra. Respeito muito, acho demais, mas assim, ele não é titular no clube dele e vai para a seleção brasileira. Eu não sou dessa época. A seleção brasileira, você está convocando aqueles que você acha que está jogando, que está sendo titular ou protagonista. Mudou um pouco, né? Porque às vezes jogadores não são titular nos times lá fora e são convocados para a seleção. Assim, eu não vejo o Danilo hoje como ele não vai ser o titular da lateral mais. Ele estava sendo convocado pelo Dorival como lateral direito. Agora ele não foi convocado porque tem dois ali, o Wanderson e o Wesley. Se ele foi convocado como zagueiro, mas ele não é nem titular ainda no Flamengo, a zaga ele é Ortiz e Léo Pereira. Zinho, eu tenho uma curiosidade. Aí eu discordo um pouco. Até pela sua experiência de jogar Copa e ganhar a Copa do Mundo e tudo mais. Eu acho que essa seleção, há muito tempo, sente falta de líder. Eu não estou falando líder técnico. Líder, o que foi o Dunga na sua geração, o que foi o Cafu na geração seguinte. E o Cafu era líder numa seleção que tinha Ronaldinho, tinha Rivaldo, né, tinha Ronaldo Fenômeno. E os caras, com o olhar do Cafu, não precisava nem falar, entendiam. Você consegue identificar quem pode ser líder dessa seleção? Porque isso me parece uma lacuna muito maior do que qualquer problema técnico que a seleção tem hoje. Assim, o Neymar é um líder técnico. Né? Ele é pelo potencial dele, pelo que ele já ganhou na carreira, por ser um jogador, né, do nível mundial top, ele exerce já uma liderança, como você mesmo falou. Os jogadores amam o Neymar. Sim. O estilo dele, o jeito dele, a maioria. Você vê que o menino lá, o Estevão, deu entrevista no Palmeiras falando do Neymar. Vai ser um orgulho, uma honra, que era uma referência para ele desde garotinho. O Marquinhos, muita gente fala, mas ele é um dos líderes. Cada um tem a sua característica de liderança. O goleiro Alisson é um tipo de liderança. Então, assim, eu acho que essa coisa... o Dunga era líder, mas se você pegar naquele nosso time, o Branco era líder, o Jorginho era líder, o Raí era líder, né? O Romário, no jeito dele, era líder. Todo mundo tinha. O Ricardo Rocha. Então, assim, o elenco tem que despertar as lideranças por característica, ou por tempo de serviço, ou por qualidade técnica, ou por profissionalismo, ou por falar melhor, se expressar melhor. Então o treinador vai usando essas lideranças. Eu não estou dizendo... O Danilo é um baita de um jogador, só que para mim, no momento, ele foi um dos mais criticados nessa era Dorival Júnior, quando ele foi convocado jogando lateral direito.
Aí ele ser convocado só para ser líder, eu não acho assim, a seleção brasileira ter uma convocação porque o cara é líder, não porque está jogando. Perfeito. Eu tenho 2 minutinhos, meu senhor. Só queria que o senhor comentasse o seguinte. Endrick foi convocado? Não foi. Luiz Henrique foi convocado? Não. E o Igor Jesus? Também não. O senhor concorda com as 3 ausências? Com 2 eu concordo, com uma não. Então explique, por favor. Só tem 1 minuto e 43 segundos. Eu acho que a seleção brasileira precisaria do Endrick. Mas é uma questão do Dorival. O Endrick para mim, é um jogador que faz muita falta, um jogador que pode mudar o panorama de uma partida. O Luiz Henrique, o Zinho falou, o dia que o Luiz Henrique foi embora para a Rússia, vê como eu dou trato o Zinho como referência, né? Ele vai abrir mão da seleção brasileira. Eu voto nele. O Luiz Henrique vai abrir mão da seleção brasileira. E está acontecendo isso, abriu mão da seleção brasileira. Né? O nível do futebol russo é só o local, porque não tem competições externas, não tem por causa da guerra, e o Luiz Henrique acabou ficando segregado a uma situação. O centroavante do Botafogo não está produzindo, né, gente? Mas o Endrick, quando entra, é diferente. Que sorriso, hein? Eu gosto do Endrick. Eu sei. Acho que Todos nós gostamos do Endrick. Eu acho que o Endrick vai ser o que ele quiser no mundo do futebol. Porque na primeira semana dele na Espanha, as manchetes eram uma das piores contratações que o Real Madrid fez. Ah, mas eles adoram fazer essas coisas. Agora, recentemente, ele resolveu alguns jogos para o Real Madrid. Espetacular, genial, maravilhoso. Otto Glória... São vocês da imprensa. Otto Glória falava uma coisa que válida até hoje. Boa, Biner. Otto Glória falava uma coisa, de besta a bestial em 1 segundo. É isso. É por isso que eu não gosto da imprensa, viu? Não suporto esses jornalistas. Obrigado. Nação, tá aí as últimas informações, então. 4 jogadores convocados da seleção brasileira do Flamengo. Gerson, Wesley, Danilo, Léo Ortiz. Isso pode complicar o Flamengo, né? Porque tem a seleção uruguaia. Já imaginou convocar Arrascaeta, De La Cruz e o Varela? E ainda tem o Eric Pulgar. Cara, meu Deus do céu. Pode pesar demais o Flamengo. Vamos ficar de olho para ver o que vai acontecer. Mas merecidíssima aí a convocação do Gerson, o Wesley, cara, parabéns pro Wesley, tá na seleção brasileira, tá jogando muita bola. Tamo junto, nação, deixa o seu like, se inscreva no canal e daqui a pouco a gente traz mais informações do Mengão pra vocês.